no dia 30 de setembro de 1897, partia deste mundo para o céu, para a casa do Pai, a alma de Santa Teresinha do Menino Jesus. Sua memória é celebrada no dia 1º de outubro, um dia depois, porque no dia 30 se celebra São Jerônimo. Ela que também, 100 anos depois da sua morte, no centenário de sua morte, em outubro de 1997, foi declarada pelo Papa São João Paulo II doutora da Igreja. Santa Teresinha morreu no Carmelo de Lisieux de tuberculose, depois de um longo calvário de sofrimento, aos 24 anos de idade. Foram apenas 24 anos, mas uma alma grande, uma grande santa, que era o seu sonho de infância. Ela dizia desde criança que ser uma grande santa. No entanto, ela enxergava a sua extrema pequenez e se sentia incapaz de alcançar a santidade, sobretudo comparando a sua vida às vidas dos grandes santos, porque lhe parecia que a santidade consistia em realizar grandes obras. Ela era especialmente devota de Santa Joana d'Arc, uma santa jovem francesa como ela, Santa Teresa d'Ávila, fundadora da sua ordem, a reformadora do Carmelo, e eram mulheres que fizeram grandes coisas. E ela, uma simples carmelita, não via como poderia se tornar santa, até que ela descobre a pequena via da infância espiritual, que é a sua doutrina. Por isso ela é doutora da Igreja, porque ela redescobriu, não que ela tenha inventado algo de novo, mas ela redescobriu a essência do Evangelho. Uma confiança e um abandono absolutos ao amor misericordioso de Deus. Ela descobriu que a essência da santidade não consiste em fazer grandes coisas, mas em amar com amor extremo. Esse é o segredo da pequena via da infância espiritual de Santa Teresinha. Ela descobriu que, é o que Jesus diz no Evangelho, é preciso ser fiel no pouco, nas pequenas coisas. Uma fidelidade extrema a Deus nas pequenas coisas, no cumprimento do nosso dever. E sendo até generosos e fazendo mais do que aquilo que somos obrigados a fazer, mas amando nas pequenas coisas. É o que Jesus diz no Evangelho de hoje: Pai, eu te louvo porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Então Santa Teresinha entende que para entrar no céu é preciso tornar-se pequeno.
e até amanhã a igreja celebraria a memória dos santos anjos da guarda e, no entanto, é domingo, então a memória é omitida. Sempre que nós vemos uma representação, uma imagem dos anjos da guarda, geralmente trata-se de um anjo conduzindo pela mão uma criança. E pode nos parecer que apenas as crianças tenham necessidade de um anjo da guarda, que a devoção aos anjos da guarda seja algo apenas para as crianças, que não seja uma devoção para os adultos. No entanto, isso significa justamente que nós devemos nos deixar conduzir pelos santos anjos, assim como as crianças, que para atravessar a rua, por exemplo, seguram firme nas mãos do pai ou da mãe, que se deixam conduzir, que se deixam guiar. Por isso Santa Teresinha chamava a sua doutrina espiritual de pequena via ou de infância espiritual, e ela dizia: é preciso ser pequeno, é preciso ser como uma criancinha que se abandona, que se entrega cegamente nas mãos do seu Pai. Essa confiança extrema no amor misericordioso de Deus, como aquelas crianças das imagens sendo conduzidas pelos seus anjos da guarda. Santa Teresinha tinha uma grande devoção pelos anjos. Então nós hoje pedimos a ela que, sendo ela doutora da igreja, nos ensine esse caminho espiritual, nos instrua para nós trilharmos o caminho do céu, seguindo por esse atalho. Não é que seja fácil a pequena via, mas é simples. É simples, embora seja exigente. Nós que temos lido nos últimos dias o livro de Jó, um resumo, alguns capítulos, alguns versículos do livro de Jó, que é bastante extenso. Nós lemos alguns trechos durante esta semana. Aqui nós temos hoje, na primeira leitura, o desfecho. Depois de todas as suas perdas, depois de tantos infortúnios, calamidades, e depois de debater com Deus, então nós vemos hoje Jó compreendendo, e a ele foi restituído tudo o que ele havia perdido. Deus lhe deu de volta as coisas que ele tinha perdido e lhe deu ainda mais. E Jó diz: reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Conhecia o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu o vejo com meus olhos. Então a provação, os sofrimentos foram ocasião para que Jó fortalecesse a sua fé, aprofundasse a sua fé e conhecesse Deus de fato, não na teoria, mas na prática. Ao ser confrontado pelo sofrimento, ele pôde conhecer Deus mais profundamente. Então, trilhando o caminho de Santa Teresinha, nós também possamos tirar proveito de tudo o que nos acontece para trilharmos o caminho da santidade como ela. Ela era apenas uma menina, apenas uma jovem, com toda a sua fragilidade, com todos os seus problemas familiares, psicológicos, uma menina que perdeu a mãe muito cedo, passou por diversos traumas, por assim dizer, e no entanto, mesmo apesar da sua humanidade ferida,
conseguiu encontrar o caminho da santidade. Então, peçamos a ela que nós também possamos encontrar esse caminho e trilhá-lo para, como ela, chegarmos à glória eterna. Amém.